Olá, meus amores! Um lindo e apaixonante dia para todos nós. Eu me chamo Betânia Catão, sou natural da cidade de Campina Grande, Paraíba, e há uma só presença em mim, é a presença da gratidão. Quem quer que a mim perceba, sentirá a presença da gratidão. E com imensa gratidão, eu vim agradecer a Deus sobre todas as coisas. Agradecer a consciência de Sri Ama Bhagavan, a consciência crística, a consciência búdica, a consciência dos seres de luz, né? Da grande luz compassiva. E falar para vocês como estava a minha vida antes de entrar como membro dos 74 mil e como a minha vida está hoje, tá bom? E nesse sentido, eu vou falar para vocês de dois momentos. Antes de eu entrar e atualmente como está, tá bom? Então, minha gratidão profunda a Sri Ama Bhagavan por esse programa lindo que ele colocou e que está fazendo um bem enorme a toda a humanidade. Porque a missão única dele é exatamente tirar as pessoas do sofrimento em que elas vivem. E isso aconteceu comigo de forma muito mágica, muito abençoada. E eu vou compartilhar com vocês esse momento. Então, em primeira instância, uma pessoa acometida de câncer desde os meus 14 anos de idade, né? E aí, ao longo desse tempo, por sinal, a primeira vez eu nem tratei aqui em Campina Grande, porque não havia tratamento, eu precisei tratar em São Paulo, no AC Camargo, e foi um tratamento muito bem feito, né? Era um câncer no pulmão esquerdo e após o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, eu tive uma cura de 20 anos, né? Então passei um tempo completamente curado e eu não imaginei que ia novamente adoecer de câncer. Mas aí aconteceu diversas outras reincidivas e eu fui parar em um transplante de medula óssea em 2017. E quando eu conheci Sri Ama Bhagavan, eu já estava na 7ª recidiva de câncer. É um sofrimento muito grandioso. Então, nessa 7ª recidiva, o meu corpo ele estava tendo intolerância à medicação, à quimioterapia que eu estava utilizando. E aí ele começou a ficar, por exemplo, em uma aplicação, o meu sistema vascular, ele tipo, que queria eclodir, entende? E aí o meu sistema vascular ficava todo preto, roxo, assim como eu estou mostrando para vocês no vídeo, que vai aparecer agora. Ah, Maria, não tinha visto. E em outro evento de quimioterapia, o meu corpo se apresentava de outra forma, todo inchado, sabe? Aquele inchaço enorme de quando você faz, por exemplo, um tratamento de iodoterapia, né, que eu também já fiz, e o rosto ficou muito inchado, o corpo todo muito inchado, então você fica completamente transformado, né? Assim como vocês estão bem, estão tendo a oportunidade de ver agora.
Esses são arquivos pessoais que eu fiz questão de colocar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estava passando naquele momento, né? Que foi, na verdade, a 7ª recidiva, ela veio em 2020, aproximadamente maio, junho de 2020, né? E em um outro evento de quimioterapia, o meu corpo ficava como se tivesse com uma chaga, algo inexplicável, completamente inexplicável. E vendo todas as reações do meu corpo, a minha médica, minha oncologista, ela pediu para suspender, né? A orientação dela, muito iluminada por Deus, foi suspender a medicação, porque o meu corpo não estava mais aguentando. E aí nós suspendemos, né? Naquela ocasião de 7ª recidiva, a minha prescrição é que seria 16 ciclos de quimioterapia para eu poder ter um resultado bom. E aí, depois desse espaço, né, 6 meses, 5 meses aproximadamente, eu voltei e fiz outro PET scan. É um exame de imagem que a gente faz em João Pessoa, aqui em Campina Grande também ainda não tem esse exame. E aí é como se mostrasse a alma da gente, sabe? O exame mostra tudo, absolutamente tudo. E aí o que aconteceu 6 meses depois? Eu estava com o corpo tomado. Havia uma inseminação de câncer em todo o corpo. E aí o desespero foi muito grande, mas eu fui adiante, né? Aí a médica propôs um novo tratamento, eu continuei com o que eu já estava, né? E ela acrescentou mais uma linha de quimioterapia que eu já havia tomado lá em 2012 e tinha tido um resultado muito eficaz naquele momento. E aí eu tomei essa quimioterapia. E o resultado é que 4 dias depois eu estava internada entre a vida e a morte, dessa finura, sabe? Uma mulher de 73 quilos, que eu tinha antes da 7ª recidiva do linfoma, eu baixei completamente, foi uma desidratação enorme, sabe? Uma cartaz assim, fora da normalidade. E aí eu baixei de 73 quilos para 49 quilos. Então, eu não me levantava mais, eu não tomava banho sozinha, eu fazia as necessidades na cama, minha irmã era quem limpava, depois lavava, enfim, gente, uma situação muito, muito, muito precária. E aí, nesses 15 dias de internação, eu não tive outra saída, a não ser me entregar completamente nas mãos de Deus. Até porque, a partir desse novo exame, né, a minha prescrição passou a ser quimioterapia por tempo indeterminado. Então, eu vendo que o meu corpo estava inseminado de câncer, vendo que o tratamento seria por tempo indeterminado, então você não tem saída. A verdade é essa, né? E aí, nesse momento, aconteceu algo muito sobrenatural na minha vida. Uma fé, mas não é uma fé normal, que eu sempre tive fé, eu sempre fui uma mulher de muita fé. Tanto é que eu tive 7 recidivas e não morri ainda. Então, isso decorre também da minha fé, né? Uma fé muito grande que eu tenho em Deus. Mas não era uma fé normal, como as que eu estava acostumada a ter. Era uma fé sobrenatural. A fé ela foi tão grande que ela adentrou, sabe, para as profundezas do meu subconsciente. E aí a minha vida mudou completamente. E aí foi quando eu falei para minha irmã,
era quem estava comigo naquele momento, irmã, no hospital. Minha grande mãe tem 83 anos, então ela ia, mas não ficava. Quem ficava realmente era a minha irmã. Então eu falei, irmã, eu agora não vou mais tomar quimioterapia. E não me deu medo. Eu não tinha mais medo de morrer, entendeu? Porque a minha entrega a Deus, ela foi tão grandiosa, tão esplendorosa, tão fenomenal, que eu não tinha mais medo, né? E aí vem à tona um grande ensinamento de Srema Bhagavan, que ele diz assim, né? E aí eu vou fazer em forma de pergunta para você. Qual é a maior vitória do ser humano? Qual é? Você sabe qual é? A maior vitória do ser humano, a maior de todas as vitórias do ser humano, entregar-se a Deus. E aí, a partir desse momento, dessa entrega linda, maravilhosa, e aí quando você se entrega a Deus, você tem uma confiança tão grande que o medo, ele se dissipa completamente, né? Então, a gente tem os medos psicológicos, né, que é aqueles que a gente cria, cabe até um vídeo, depois eu posso fazer um vídeo nesse sentido, né, dos medos. E aí tem aquele medo biológico, que é exatamente a engenharia divina para a nossa vida, né? Então, o medo é o núcleo da nossa mente, o medo biológico, né, para nos livrar de certas coisas. Por exemplo, você quer pular de um 8º andar, aí você vai ter medo, não é? Então esse é o medo biológico, aquele que nós realmente viemos com ele para nos proteger, por medida de proteção. É o medo que nos protege, né? E aí eu não tinha mais medo de tomar quimioterapia, entende? Coisa que antes eu tinha muito medo de deixar de tomar, porque na minha cabeça, qual era o meu condicionamento? Se eu deixar de tomar quimioterapia, eu morro. E aí eu não deixava de jeito nenhum. Mas nesse momento em que o corpo estava completamente inseminado de câncer, linfoma de Hodgkin é o nome do câncer, e o tratamento iria ser por tempo indeterminado, então eu passei a pensar, poxa vida, Deus, se eu me recuperar dessa situação e ficar vivendo em casa com as minhas forças, dependendo de mim mesma, eu vou preferir do que passar a minha vida inteira com um tratamento por tempo indeterminado. E aí houve uma coragem muito grande, que foi aquela fé que eu tive, foi algo transcendental na minha vida. E eu falei para a minha médica, né? Eu tive alta depois de 15 dias, aí fui para casa. Passei 3 meses, fechei o meu apartamento, fui embora para a casa dos meus grandes pais, porque eu fiquei em condições que realmente não podia nada, não fazia nada, né? Era muito magrinha e não tinha sustentação no corpo, o corpo estava fraco. E aí, nesses 3 meses que eu passei na casa dos meus grandes pais, sendo cuidada por eles, cuidada pela minha irmã, nossa, eu me restabeleci de uma forma sensacional. E aí eu já estava fazendo parte dos cursos, dos programas todos, né, que apareciam, que Srema Bhagavan oferecia. Então eu fiz as câmaras sagradas 2 vezes com a Teresa Tia. Super recomendo, é um programa lindo, maravilhoso. E eu fiz o curso de 3 dias com a monja Tejasa. E tudo, gente, foi melhorando em minha vida. Aí depois, quando foi no final de janeiro, eu voltei para o meu apartamento. E nele estou até hoje, entendeu? E aí as forças foram voltando, tudo foi se revigorando. E passaram-se 1 ano, né, que foi agora, nesse mês que nós estamos, né? Agosto, mês dos pais. Então, eu fiz o exame novamente lá em João Pessoa. E quão grande foi a minha surpresa. A inseminação, ela não existe mais, né? Aqueles nódulos que tinha, eles desapareceram. Surgiram algumas outras lesões, não é? Então, é tipo assim,
se a gente avaliar a nível de porcentagem, aí sou eu mesma que estou avaliando pelo resultado do exame, que eu estou com ele em mãos, e também fui para a minha médica ontem. E depois que eu fui para a minha médica, aí eu vim falar com vocês, porque ela falou para minha mãe assim, Bethânia, há 1 ano sem medicamento, se fosse outra pessoa com as condições que ela estava há 1 ano atrás, que era com a inseminação de câncer no corpo inteiro, então ela não estaria mais aqui entre nós. Então é um milagre muito grande. Ainda há algumas lesões, poucas lesões, entendeu? Mas aquilo que tinha não há mais. Então para mim é um milagre grandioso. E a todos os programas de Extrema Bhagavan, a minha mais profunda gratidão. A cada um dos seus ensinamentos lindos, maravilhosos, né? Maravilhosos, que são muitos ensinamentos e cada um deles traz uma bênção muito grande para as nossas vidas, quando a gente coloca ele em prática, né? Então, a maior vitória do homem, do ser humano, é realmente entregar-se a Deus. E quando você se entrega ativamente, né, como foi a minha entrega, foi muito plena, muito completa, você fica sem medo. Depois eu descobri que o medo, ele é uma reação espiritual. E ocorre quando você está fora de ordem. Então, por que eu sempre tive muito medo? Porque eu estava fora de ordem. Depois que eu comecei a mantrar o Mula Mantra, né, eu passei 2 meses mantrando o Mula Mantra, eu percebi que eu entrei em um estado de Ananda, né, um estado de muita felicidade, de muita alegria. E não tinha uma causa para eu estar alegre, né, porque a natureza do ser humano, a minha natureza é ser alegre, né, mas eu tinha perdido tudo isso. Então, eu passei a viver mais presente, eu passei a ver a beleza divina na minha frente o tempo todo, 24 horas por dia. Eu vejo a beleza de Deus na minha frente. Eu vejo a minha conexão com o meu divino aumentou assim poderosamente. Hoje consigo ouvir a sabedoria divina que está dentro de mim, não é? Então, o meu alto-falante, a minha mente, ela não consegue mais ter tanto acesso a mim como tinha antes, não é? Então, hoje eu consigo escutar mais, muito mais, a minha sabedoria divina, porque a conexão com a fonte, ela cresceu muito grandiosamente. Eu aprendi a me relacionar com o meu divino, né? E essa relação, ela é uma relação de muita amizade, não é? De muita credibilidade. E aí você passa a descansar em Deus, né? Porque o nosso corpo, ele descansa quando dorme. Mas a nossa alma, ela só consegue descansar quando a gente confia em Deus plenamente. Confiar é confiar, entendeu? É Deus. O que Deus fizer está feito, e está feito mesmo, não é? Então, se tivesse que desencarnar, eu iria desencarnar com mais facilidade, alegria e glória. E como Deus me permanece viva, né, basicamente curada, eu me sinto completamente curada, embora tenha surgido novas lesões, aquilo para mim não significa nada. O que significa para mim é a minha força. Porque quando a confiança, quando você descansa em Deus, a sua alma se tranquiliza completamente, você se revigora as suas energias completamente, não é? E aí você ganha mais força. Então, para mim, é suficiente essa força que eu estou agora, entendeu? Então, se você puder, eu mega recomendo, faça parte dos 74 mil, porque vale a pena. Nesse programa, a gente tem acesso a vários outros programas. Aí, claro, você precisa pagar o preço por isso, né? Eu sou uma pessoa que eu faço limpeza com a Tejasa semanalmente, sabe? Uma limpeza muito séria. A gente vai limpando as nossas vasanas, que são as nossas limitações, né? Os nossos condicionamentos. Então, quantas limitações eu já limpei em um ano, né?
Quantos condicionamentos não já foram limpos na minha vida em um ano? Então, eu me entrego de corpo e alma a todo esse tratamento que eu estou fazendo. E aí a gente descobre que a viagem ela é interna, né? Completamente interna. Então, sou eu comigo mesma e Deus, né? E é importante também lembrar que nessa hora em que você descansa em Deus, você se enche completamente de devoção, plenamente devota. Você passa a ser, né? E o que é devoção? Nada mais é do que você deixar de lado, um pouquinho de lado, o seu intelecto e deixar uma inteligência muito maior, muito mais esplendorosa, funcionar através de você, né? Então, é uma devoção maravilhosa que você passa a ter. É algo que super vale a pena. E aí, nesse momento, você sai das lágrimas, né? E passa a viver de quê? Da sabedoria. Interagindo com o seu divino, você sai das lágrimas e passa a viver com o seu divino. Então, estão todos vocês convidados para participarem dos 74.000 Diksha. Diksha é bênção, tá bom? Então, beijo, amo vocês.